Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu quero fazer esse vídeo na forma de um testemunho daquilo que Deus me deu nesses últimos tempos, acerca da volta de Jesus e da grande tribulação. Mas antes de dividir com vocês essa experiência, eu quero fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estou, Senhor, na Tua presença, para pedir que o Senhor esteja sobre mim e esteja sobre cada pessoa que vai ver este vídeo. Que o Teu Espírito Santo possa usar-me como instrumento e que a pessoa possa receber como algo vindo da Tua parte, Senhor. Que eu não saia nem por um instante daquilo que o Senhor me mostrou. Em Teu nome eu te peço, Jesus. Amém. Irmãos, nesses últimos 2 anos, Deus ele me deu uma série de revelações que me mostravam acerca da grande tribulação fidedignamente, como dizem as Escrituras. Foram cerca de 10 revelações, não foi uma coisa de 1, 2 dias, foi num período um pouco mais longo. E no começo eu fiquei um pouco perdida, né? E tinha muito temor de falar a respeito disso, porque era algo que eu ainda não tinha total compreensão. Porque nós já estávamos orando anteriormente, né, para que Deus nos esclarecesse sobre as Escrituras, sobre as coisas que haviam sido modificadas e tal. Eu e meu esposo já estávamos orando nesse sentido, pedindo que o Espírito Santo nos esclarecesse sempre à luz da palavra. E então Deus pediu de nós, requeriu de nós algumas coisas, que nós buscássemos mais e tivéssemos mais em santidade, né, mais separados. E nessa sequência depois o Senhor me deu essas 10 revelações. Eu não vou dar detalhes, contar exatamente do que eu vi, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque foi muita coisa mesmo. Então eu vou tentar fazer um resumo, na forma de um testemunho para vocês, daquilo que é o que Deus me mostrou, tá? Em Mateus, antes eu quero começar falando da palavra, em Mateus no capítulo 24, a partir do versículo 4, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo. Diz assim: E Jesus lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vedes e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O amor se esfriará. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, fujam para os montes. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Depois, na sequência, irmãos, no versículo 29, ainda do capítulo 24, diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O Filho do Homem aparecerá e todos os povos da terra se lamentarão e verão, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade. Essa passagem de Mateus 24, do versículo 4 até o 31, diz exatamente aquilo que o Senhor me mostrou nas minhas visões. Só, irmãos, que o que acontecia? Não foi isso que eu aprendi desde criança. Eu já tinha dito anteriormente, eu nasci num berço cristão. Só que o que eu aprendi na igreja desde pequeno que me foi ensinado foi o seguinte: que aqueles que aceitassem a Jesus, né, que batizassem, que fossem salvos, que existiria um determinado momento, né, em que de repente, né, no abrir e fechar de olhos, né, esse povo seria retirado do mundo. E tipo
uma coisa, tipo um rapto, né, na verdade. Que você estaria ali conversando com uma pessoa e de repente, né, a sua roupa cairia ali e tudo que você tivesse de pertence desse mundo e o seu espírito seria levado para o céu. Foi isso que eu aprendi. E que depois disso, sim, viria a grande tribulação e que aí aqueles que ficassem, morressem pelo amor ao nome de Jesus, poderiam chegar a ser salvos, né? Mas que a maioria se perderia. E aí que Jesus voltaria. Aprendi dessa maneira dentro da igreja. Acredito que a maioria aprendeu assim também. Que Jesus voltaria num evento muito rápido e que um povo ficaria, aqueles que fossem fiéis subiria e que teria grande tribulação e que depois Jesus voltaria. Só que não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus que eu acabei de ler aqui para vocês, que eu escolhi Mateus capítulo 24, que está mais completo. Eu li exatamente na sequência, como está escrito, versículo por versículo. Em nenhum momento aqui, irmãos, fala a respeito desse evento. Na verdade, se você analisar toda a Bíblia, não fala desse evento secreto. Não fala que Jesus vai levar um povo, deixar outro povo para sofrer e que depois que ele vai voltar. Não fala nada disso. Se você quiser ter mais, assim, certeza, mais convicção do que a Bíblia fala, eu quero deixar para você ler depois, que eu não vou ler agora para não ficar muito comprido, que em Marcos, no capítulo 13, do versículo 24 a 31, é a mesma sequência. Lucas, no capítulo 21, do versículo 25 ao 27. 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, versículo 16 e 17. Apocalipse 6, do versículo 12 ao 17. E no livro de Joel também, no capítulo 2, no versículo 31 e 32, descreve a mesma sequência, que é Jesus, aqui é Jesus mesmo falando, explicando para os discípulos. Então ele descreve exatamente isso, que teria guerras, que teria fome, que o amor esfriaria. Depois ele já vem falando justamente que se manifestaria o abominável da desolação, né, de qual falou o profeta Daniel, e que o povo deveria fugir, porque nesse tempo haveria uma grande tribulação. Isso tudo nos começos do livro do capítulo 24. Depois, no versículo 31, já fala, né, que haveria o sinal, né, o sol escureceria e apareceria o Filho do Homem e todos os povos da terra vão ver, né, e que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Ou seja, não tem nada de secreto nesse evento. E se você ainda ficar meio pensativo acerca disso, e depois você lê aquelas passagens, você vai constatar exatamente isso que eu estou dizendo. No capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos transpassaram. Então, toda vez que a Bíblia fala a respeito da volta de Jesus, sempre fala que os anjos virão, que os anjos tocarão as trombetas e que todo o olho verá e os povos se lamentarão. Sempre é a mesma sequência. E era exatamente isso que o Senhor me mostrava nas visões. Só que eu ficava temerosa, porque o que eu pensava? Eu pensava assim, nossa, Deus está me mostrando que eu não estou preparada, que Ele voltou e eu fiquei, e agora, meu Deus do céu, né? E ficava desesperada. Quando que, na verdade, não era isso que Deus estava me mostrando. Ele estava me mostrando que haveria a tribulação, sim, que o povo passaria, que nós somos a última geração antes da volta do Senhor Jesus, em que, em vez de nós estarmos atentos a isso e nos preparando e pedindo para Deus nos fortalecer, para o Senhor nos fortificar, estarmos buscando, né, o entendimento da palavra, estarmos buscando a Deus em oração, buscando a santidade. Não, cada um está vivendo a sua vida. Hoje em dia as igrejas pregam um evangelho distorcido, o mundo está mais dentro da igreja, em vez da igreja ganhar o mundo que está entrando dentro das igrejas. O evangelho que você escuta hoje é só o evangelho que você vai vencer. Não estou dizendo que você não vai vencer ou que seja errado ter bênçãos, mas nós sabemos que está sendo buscado unicamente isso. A igreja, em vez de... Não existe mais aquele evangelho de quem quiser seguir Jesus, tome a sua cruz e siga-o, né? Não existe mais isso. O evangelho hoje é só para você ser melhor, para você ser vencedor, você nasceu para vencer, para ter dinheiro, para ter casa, para ter carro. Infelizmente nós sabemos que nós estamos num tempo onde a igreja está apostatada da verdade. E pensando assim, se você olhar todos os sinais, né, que tem havido, por exemplo,
só no mês de fevereiro, quase todos os dias tiveram terremotos em várias partes do mundo. Eventos climáticos, esses tsunamis que tiveram agora nesses últimos anos, e tudo que a gente tem visto acontecer, o amor esfriar, todo o pecado, né, que tem entrado até mesmo dentro da igreja, nós vimos que é o final dos tempos. E em vez de nós estarmos atentos a isso e nos voltarmos para Deus e pedir para que Ele nos perdoe e nos faça nova criatura nascida dele, nascidos não da carne, né, mas do Espírito, voltarmos para as coisas de Deus, em vez de nós estarmos construindo os tesouros celestiais, nós estamos preocupados com o nosso próprio conforto, preocupado com os nossos sonhos. Não estou dizendo que é pecado, que é errado, mas o Senhor me alertou que este é o último tempo. Nós somos a última geração antes da volta de Jesus. E que isso vai chegar. E a tribulação vai chegar. E o povo não está preparado. Por quê? Porque o povo erra porque falta conhecimento da Escritura. Busque a Deus verdadeiramente. Busque, fale para que Ele fale com você através da palavra dEle e mostre aquilo que é verdade. Porque nas minhas visões que Deus me mostrava, Ele me mostrava que o povo era pego totalmente de surpresa. E a maioria, mais da metade das pessoas, o que elas faziam? Elas desistiam. Se não era num primeiro momento, né, porque era muita opressão, eu via guerras, eu via uma escassez de alimento muito grande, tudo a nível mundial. Eu via que uma opressão muito grande, maligna. Eu via um terremoto que que o solo abria e que saíam muitos demônios, muitos mais do que a gente já tem hoje, né, no mundo. E perturbava as pessoas, e muitas pessoas se matavam, muitas pessoas buscavam a morte, e as pessoas não conseguiam se achegar a Deus. Não é um tempo assim, onde as pessoas vão... É ao contrário, né? Vai ser muito difícil de você permanecer firme. Então, os cristãos que pensam que eles não vão passar por nada disso, quando eles forem pegos de surpresa, eles não vão resistir. Bem diz a passagem, né, da Bíblia que diz que se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, né, ele se prepararia para que ele não pegasse ele desprevenido. E os cristãos estão assim, desprevenidos, desapercebidos. Como diz mesmo a própria passagem, né, em Mateus, um pouco mais à frente, que diz, né, que nos dias do dilúvio o povo comia, bebia, se casava, se dava em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, né, e o dilúvio surpreendeu a todos. Só que antes disso, Noé pregou durante muito tempo para o povo se arrepender. E ninguém deu nem ouvidos para ele. Bem assim é hoje, irmãos. Quanto você tem ouvido falar na igreja a respeito da volta de Jesus? Praticamente nada, é muito pouco, né? Quando tem alguma pregação a respeito, é coisa mais rara, enquanto que os púlpitos deveriam estar cheios de pessoas, cheios da unção de Deus falando: arrependa-te enquanto é tempo, procura consertar a sua vida diante de Deus. E às vezes você pensa assim, mas eu estou na igreja, eu sou crente, eu sou salvo, eu sou batizado, eu vou nos cultos, eu participo dos trabalhos. Irmãos, você ser cristão é muito mais do que isso, requer muito mais que isso. Deus requer de nós santidade, Ele requer de nós disciplina no estudo sistemático da palavra, requer oração, requer entrega, requer renúncia. Se você não está disposto a renunciar à sua vida, a Bíblia fala: aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não vai conseguir herdar a vida eterna. Então, eu acho assim que nós estamos num tempo onde nós devemos nos voltar totalmente para um quebrantamento na presença de Deus e dizer: Senhor, prepara-me para a tua volta, porque todas essas coisas antecederão a volta de Jesus e nós iremos passar por todas elas. Se você não estiver firmado na palavra, na oração, não tiver intimidade, relacionamento direto com Deus, você não vai resistir quando chegar este tempo, irmão. E era isso que Deus me mostrava com muita clareza, que o povo dele não estava preparado, que seria envergonhado quando chegasse esses dias, porque não resistiria, porque não está firmado na rocha. Então, querida, às vezes você fala assim: ah, mas e aquela passagem, né, que diz lá em Mateus, que fala que estarão dois no campo e um será deixado e o outro será levado. É uma ilustração que Jesus faz sobre a vigilância. A Bíblia, irmãos, ela não se contradiz. Um texto isolado
fora do contexto, a gente já sabe, é pretexto. Então você não pode pegar um texto e fazer uma doutrina. Você tem que ver tudo o resto que fala a respeito daquele assunto para você saber o que Deus realmente está falando. Então eu peço a Deus assim todos os dias na minha oração, depois que Ele me mostrou essas visões, peço incessantemente: Senhor, prepara o teu povo para a tua volta, que aqueles que estiverem aqui forem passar pela grande tribulação, que eles possam estar cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo, para que eles possam resistir os dias maus. Porque, irmãos, aquele que tem o entendimento, em Apocalipse, fala que o anjo fala para os outros anjos, né, que é para ele esperar até que ele sele na testa todas as pessoas. Isso simboliza o entendimento, até que você possa ter o entendimento das coisas que virão, para que você não perca a sua salvação, porque não é a vontade de Deus que nós nos percamos em meio a tudo, mas que nós permaneçamos firmes até o fim, porque só quem permanecer firme até o fim que herdará a vida eterna. Fora disso, não existe como. Então, assim, eu espero que isso sirva. Eu imagino que muitas pessoas talvez vão falar: não, isso não é de Deus, ou ficarem chateadas, ou ficarem desconfiadas. Mas Deus falou comigo depois da última visão que Ele me deu. Nós fomos orar e Ele nos deu uma palavra em Ezequiel que dizia: eu te constituí como atalaia. E se você não falar, o sangue das pessoas será cobrado de você. Então, por isso, mesmo depois de tanto tempo, hoje que eu tive a compreensão total daquilo que Deus me mostrou, eu estou aqui para alertar você. Você não está mais sem saber, não é uma coisa que você nunca escutou. Então, a partir de hoje, que você possa orar nesse sentido, pedir para Deus restaurar as verdades dele na sua vida, que ele te conduza totalmente, assim, através da palavra, para que você não seja enganado, que você seja fortalecido e não se deixe levar por todas as coisas deste mundo, Senhor, porque nós temos vivido um tempo onde a igreja está apostatada do evangelho verdadeiro. O mundo está mais dentro da igreja do que a igreja está ganhando o mundo. Então, irmãos, que nós possamos permanecer firmes, santificados, busquemos continuamente a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e que você estude para que você possa estar firme, para quando chegar este tempo você esteja selado e protegido e guardado pelo Senhor. Amém?